Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos estar meditando na carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 8 ao 20. Filemon. Se não fosse colocar a transparência aí, a letra ali na frente, eu ia lançar um desafio para ver quem achava primeiro. Filemon. Filemon é muito amigo de Tito, só andam os dois juntos, pregados um no outro. Quando você acaba Tito, já está em Hebreus e Filemon já foi junto. Nós vamos ler nessa carta do versículo 8 até o 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei. Para não te alegar, que também tu deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós suplicamos ao Senhor a iluminação, ó Pai, do Teu Santo Espírito para as nossas mentes, para o nosso entendimento. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, entender o Teu recado aqui esta noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que quebra todas as barreiras que empatam de ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, nos aquieta, ó Deus, aguça a nossa audição para poder ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Pai, é no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. A carta de Paulo a Filemon. É uma carta bem resumida. É uma carta enviando um escravo de volta ao seu senhor. É uma carta curta, tem apenas 25 versículos. Os 7 primeiros versículos estão na abertura, na introdução, em uma ação de graça. Os próximos 12 versículos destacam especificamente o conteúdo da carta. E os últimos versículos, do 21 ao 25, as saudações finais.
Olhando para essa carta, uma carta tão pequena, uma carta que apenas encaminha um escravo ao seu dono, ao seu senhor, mas está na Bíblia. E a gente se pergunta, se está na Bíblia, é um livro canônico, é um livro inspirado por Deus. Mas aí vem uma pergunta, o que essa carta me ensina, com tão poucas palavras, com um assunto tão curto? Quando nós estávamos no CPO, para quem não sabe o que é CPO, é curso preparação de obreiro, nós aprendemos que quando nós lemos um texto na nossa meditação, nós devemos fazer 5 perguntas básicas a esse texto. E nessas 5 perguntas básicas, 3 delas são a respeito de ensino. O que o texto nos ensina? Primeiro pergunta é o que esse texto nos ensina sobre Deus. O segundo é o que esse texto me ensina sobre mim mesmo. E em terceiro é o que esse texto me ensina sobre o mal. A outra pergunta que fazemos ao texto é se o texto tem alguma promessa para mim cumprir. E a última pergunta é se existe nesse texto alguma ordem para mim cumprir. Eu falei promessa para mim cumprir, desculpem, é uma promessa para mim e uma ordem para mim cumprir. É nesse sentido é que nós lemos essa carta e nós devemos prestar muita atenção para ver o que Deus quer nos ensinar com esta carta, principalmente hoje, que estamos num culto missionário. Aí você vai dizer missionário e vai falar de um escravo fugitivo, né? Seria mais normal falar de alguém ativo na obra. Mas eu gostaria muito de chamar a sua atenção, porque eu não vou responder agora essa pergunta, o que essa carta, o que esse texto tem a me ensinar, porque eu quero que você descubra no decorrer da mensagem. Jesus, ele usava muito parábolas, o recurso das parábolas, nos seus ensinamentos, nas suas pregações. Se Jesus fosse falar de perdão e quisesse usar essa carta como uma parábola sobre o perdão, ia ser muito apropriada. Porque essa carta aqui, nós encontramos toda a história do perdão na vida de um ser humano. Por isso eu te chamo a ficar atento para ver o que essa carta tem a te ensinar hoje, a nos ensinar. Se nós formos olhar a história do perdão, nós vamos ver que primeiramente começa com um pecador, né? E o pecador, afastado do seu Senhor, que não obedece o seu Senhor, é um ser inútil. É um ser, na nossa linguagem, que não serve para nada. Paulo se encontra com esse escravo fugitivo chamado Onésimo. E Paulo olha para ele e sabe do que acontece com a vida desse homem. No versículo 11 diz assim: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo aqui faz um trocadilho de palavras, porque onésimo significa útil. E Paulo diz, o útil, que te era inútil, agora volta útil. Ou seja, quando estamos fugindo, quando estamos afastados do nosso Senhor, da casa do nosso Pai, nós somos inútil. Inútil não serve para nada. Mas então entra o perdão. E o perdão, ele é acompanhado de compaixão.
Se você olhar no versículo 10, diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quando Paulo olha para aquele escravo fugitivo, ele não olha para as qualidades ruins, para o que ele tinha feito de ruim, mas ele olha com compaixão. E olhar com compaixão, ter compaixão de alguém, é não olhar para os seus problemas, para a sua deficiência, mas para olhar com o espírito de querer ajudar, de querer reconciliar. Por que eu te digo o que essa carta tem a nos ensinar? Porque quando olhamos para a figura desse escravo fujão, nós conseguimos ver nós mesmos. Nós conseguimos ver nós ao tentar fugir da casa do nosso Pai, a fugir de Deus. E Ele nunca nos rejeita, nunca cobra de nós alguma coisa, Ele simplesmente aceita e aceita pela sua compaixão e pela sua misericórdia. Paulo olha para esse escravo e olha com compaixão e já tenta ali ajudá-lo. Mas, olhando também para a história do perdão, nós encontramos também a intercessão. Versículo 10, que eu acabei de ler, diz: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Intercessão. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para que não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Irmãos, quando a gente olha para isso aqui e olha para a nossa situação diante de Deus, diante de Cristo, quem fez isso por nós? Quem fez isso por nós? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Quando Jesus nos encontra e nos manda de volta para a casa do Pai, Ele manda como se fosse Ele mesmo. Por isso nós somos aceitos. E Ele também assume a nossa dívida. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo e pagarei. E pagarei a sua conta. Jesus olha para nós, nos envia de volta para a casa do Pai, e toda a nossa conta Ele paga. Olhar com um olhar de compaixão é você assumir a dívida de quem não tem condições de pagar a sua dívida. Mas na história do perdão também tem a substituição. Versículo 18 diz assim: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Lança tudo na minha conta. Paulo aqui falando e espelhando a figura de Jesus. O que Jesus fez por nós naquela cruz. Pagou todo o nosso pecado. Mas tem também a restauração, versículo 15 diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Ô irmãos, eu estou falando isso aqui, eu estou mostrando para vocês o que esse texto nos ensina a respeito do perdão, a respeito do que Cristo fez por nós. É maravilhoso a gente saber que Jesus nos manda de volta para a casa do Pai e Ele diz: se Ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Bota tudo na minha conta, eu pagarei. E depois tem a elevação. Se nós observarmos, o versículo 16 diz assim: não como escravo,
antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Não como escravo antes, acima de escravo, como irmão caríssimo. Quando Jesus nos encontra e nos manda de volta para a casa do Pai, Ele não nos manda mais como escravo. Ele nos manda como filhos para a casa do Pai. Tudo isso ligado ao perdão. Quando eu digo o que isso tem a ver com missão, é isso. É nós levarmos essa mensagem para aquelas pessoas que estão perdidas, que estão fugindo no mundo, para nós podermos conseguir reconciliar essas pessoas com Deus. O coração de alguém que tem missão na sua vida, no seu sangue, ele tem um coração perdoador, ele tem um coração que olha compadecido, com compaixão, para aqueles que estão perdidos, estão com a carga grande para carregar. Então nós temos o pecado, a compaixão, a intercessão, a substituição, a restauração e a elevação em um novo relacionamento. Mas eu gostaria ainda de fazer mais uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, o que isso nos ensina, e nós já estamos trabalhando nisso. Mas eu faço uma outra pergunta para aguçar mais ainda o teu pensamento. Por que Onésimo, um fugitivo, foi buscar refúgio em uma prisão? Era o último lugar que um fugitivo poderia buscar abrigo. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo procurado. E ele vai buscar refúgio exatamente numa prisão. Não sei se você já leu essa carta e já chegou nessa pergunta, nesse questionamento. Como que um fugitivo da lei vai buscar refúgio exatamente numa prisão? Em qualquer outro lugar, qualquer outra situação, ninguém buscaria esse refúgio ali na prisão. Mas para um fugitivo comum, ele realmente iria enxergar ali uma prisão, um lugar onde ele poderia ser reconhecido e capturado facilmente. Mas Onésimo, sabe por que ele foi parar ali naquela prisão? É porque ali ele não viu uma prisão. Ali ele viu um altar. E ali ele buscou refúgio. Nós, quando olhamos para a cruz de Cristo e entendemos o que aconteceu ali, nós também não vamos ver uma cruz. Nós vamos ver um altar e o Cordeiro Santo sendo imolado. Tinha uma lei em Roma que dizia que um escravo fugitivo, se ele conseguisse chegar a um altar, podia ser público ou particular, ele estava seguro, porque a pessoa que presidia aquele altar poderia interceder por ele. Por isso ele corre para aquela prisão. Por isso ele busca refúgio ali com Paulo. Por isso que ele busca perdão para o seu pecado, para o seu erro, ali naquela prisão. Lá em Amós, ali no capítulo 3, versículo 14, Amós capítulo 13, versículo 14, diz assim: no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão
por terra. O altar era quadrado, onde se oferecia o holocausto, o sacrifício, onde queimava a oferta. Em cada canto tinha umas pontas para cima. Essas pontas eram chamadas de chifres. Quando um fugitivo estava fugindo da justiça, sendo perseguido, podia ser até pela guarda real, mas se ele conseguisse chegar perto do altar e segurar em uma daquelas pontas, ele não poderia mais ser preso. Ele estava livre da sua culpa. Sabe por quê? Porque aquelas pontas daquele altar representavam Cristo, que é o que funciona até hoje. Todo aquele que está em pecado, que está querendo fugir do pecado, que está querendo uma reconciliação, só existe um lugar de refúgio. É Cristo. É se aproximar de Cristo, é se agarrar com Cristo. E aqui em Amós, quando fala, é uma mensagem muito dura, porque aqui Israel vai estar sem perdão pela sua transgressão. Ele diz: visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Pense a cena. Aquele altar foi todo construído, desenhado por Deus, e agora ele diz que vai cortar só as pontas, porque ali não existiria mais lugar de refúgio para aquela desobediência que Israel estava cometendo diante de Deus. Onésimo não viu ali uma prisão, mas viu um homem que podia interceder por ele junto ao seu Senhor. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Isso não existe dúvida para nós. Só Jesus faz essa mediação. Mas a própria Bíblia, ela diz também que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Sabe o que isso significa? Nós também podemos representar um altar onde aqueles que estão em busca de um refúgio possam se aproximar de nós e encontrar esse refúgio. Por isso ele diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Mas Pedro ainda fala de uma forma mais forte ainda, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós somos embaixadores de Deus. Sabe o que o embaixador faz? Ele representa aquele que o enviou. E em 2 Coríntios, nós vamos ler outra mensagem também, em 2 Coríntios 5, 20, do 18 ao 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Reconciliar é ligar alguém que está com a relação quebrada diante de Deus. Esse é o papel de um missionário, de alguém que está envolvido com missões. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por isso que eu digo que Onésimo não viu a prisão. Ele viu um altar, ele viu um sacerdote, ele viu alguém que poderia interceder por ele. Só para terminar aqui esse texto de 2 Coríntios, diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo,
pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É isso que nos dá autoridade para trabalhar com missões. É isso que nos encoraja. Mas antes temos que ter tudo aquilo que falamos ainda agora. Ter um coração perdoador. O próprio texto diz que Deus não imputou a eles os seus pecados, suas falhas. Ele não imputou, ele não cobrou. Ele apenas recebe. E isso cabe a nós. Olhar para o pecador como alguém que merece da misericórdia de Deus, do perdão de Deus para a sua vida. Tudo isso tem a ver com missão. Não há missão sem perdão, não há perdão sem compaixão, e não há compaixão sem intercessão. E o resultado é uma elevação. De escravo fujão, se torna filho de Deus. Se torna irmão caríssimo. Eu tenho um texto, um versículo, que eu não li, mas nós podemos ler, se você tiver com sua Bíblia aberta em Filemon. Se fechou, vai dar um trabalho para você achar de novo. Se você tiver com sua Bíblia aberta em Filemon, leia o versículo 7. Esse versículo, irmãos, mexeu muito comigo. Mexeu muito. Confesso para vocês que eu enchi os olhos de água. Ele diz, pois irmão, tive grande alegria e conforto em teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E eu me perguntei, Senhor, quem eu tenho reanimado nessa empreitada? Quem eu tenho reanimado? Será que meu pastor tem sentido alegria de mim? Por ver eu reanimando alguém? Que ele diz assim, ó, tive grande alegria e conforto no teu amor, porque o coração dos santos tem sido reanimado. Qual é o nosso papel? Igreja, o que é igreja? Qual é o funcionamento da igreja? Se não for apoiar uns aos outros, se não for olhar para fora, se não for ver o necessitado, se não tiver sabedoria para ver o necessitado, se nós formos olhar para o nosso cansaço, se nós formos olhar para os nossos afazeres, nós nunca vamos fazer nada para a obra de Deus. Porque todo dia nós chegamos em casa cansados. E o final de semana mais cansado ainda. E diz, eu não tenho tempo. E eu te pergunto, aonde foi que Paulo encontrou Onésimo? Na igreja? Em casa? Preso? Algemado? Ele não disse, eu não posso fazer isso, eu estou preso. Ele não olha para aquele homem que busca refúgio e diz assim, tu vai embora daqui, senão eu te entrego. Mando te prender, digo que tu está fugindo. Não. Ele acolhe. Na nossa caminhada, nós encontramos muitas pessoas caídas, que muitas vezes aos nossos olhos nós achamos que é pessoa ruim. É pessoa que não presta. Dentro da igreja nós olhamos muito, irmão fulano não presta, irmão fulano não faz nada, irmão fulano é quieto. Ô irmão, eu vou contar uma experiência bem gostosa para vocês que eu tive em de um ano e meio para cá com essa igreja.
Foi quando eu assumi as congregações. Eu conversei bastante, converso até hoje com o pastor Robson, irmão Luiz, Ismael. Falo desse desejo de ver essa expansão dessa igreja, de ver esse mover dentro da igreja. E a experiência boa que eu tive nesse 1 ano e meio de congregação, eu vi muitos irmãos se despertando. E isso me alegra muito o coração. De ver irmãos, tem irmãos, não vou dizer nome não, que é para não causar ciúme. Tem irmãos que trabalham o dia todo. Às vezes chega lá em casa cansado, correndo, para ir para a congregação. Muitas vezes alguém vai e não faz nada, mas a presença é importante, é um passo dado. Irmão, não custa nada, não custa nada. A gente ir para a igreja, a gente diz que a gente está muito cansado, mas você sabe quando você cursava a faculdade, que você tinha que trabalhar e tinha que fazer faculdade? Você nunca deixou de ir para a faculdade porque estava cansado. Você nunca deixou de estudar horas e horas à noite porque estava cansado. Você fazia. Por quê? Porque você tinha um alvo. Você queria concluir seu curso. Nós só podemos fazer alguma coisa para missões se nós tivermos um alvo. Alcançar almas para Jesus. Está intercedendo por pessoas. Está ajudando pessoas a conhecer esse Jesus. Eu digo, eu sinto feliz pelos que já se moveram nesse sentido. Mas nós não só temos Barra da Grota. Nós não só temos Novo Horizonte. Agora mesmo começou um novo trabalho aqui na cidade. Precisa muito de ajuda. Ou talvez você nem vá para ajudar. Você vai só para olhar e ver se você dá conta também de começar um trabalho desse no teu bairro, próximo da sua casa. Irmãos, só isso pode trazer para nós a satisfação de dizer que somos cristãos. É se nós ver pessoas subindo aqui em cima desse palco e fazendo a sua profissão de fé e recebendo o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso eu perguntei, essa carta tem alguma coisa a te ensinar? Nos traz algum ensinamento? Ela é muito rica. Ela traz muito ensinamento para nós. Muito ensinamento. A gente olha para essa carta, se a gente não olhar com um olho bem aguçado, nós não vamos ver a beleza desse personagem chamado Filemão, que reanimava o coração dos santos. Nós não vamos ver a beleza desse escravo que volta para a casa do seu Senhor, não como antes, não para passar mais uma temporada, mas para viver para sempre, eternamente, para sempre. Nós vemos uma outra face de Paulo, aquele velho Paulo que tanto nos ensina nas outras cartas, que tanto nos exorta, e agora ele vem e ele fala de um jeito que ele chega a parecer com Cristo. Isso é muito lindo. Ela nos ensina muito. Quando você sair para evangelizar, quando você olhar para uma pessoa, pense que ela precisa de perdão, assim como um dia você precisou também de perdão para voltar para a casa do Pai. E tente fazer essa reconciliação. Tente apresentar ele para Jesus. Você é embaixador de Deus, não é pouca coisa. Você foi reconciliado para reconciliar. É muito forte, é muito bom. Era o que eu queria passar para essa igreja hoje. Esse exemplo, e que nós precisamos
ter essa visão. E que nós precisamos reanimar o coração dos santos. Amém.